mas acho que é do meu mesmo. Tenta baixar um pouquinho o volume. Talvez. Eu tô com fone novo aqui. Vê se tá bom. Ah, tô com fone novo aqui que eu uso das outras plataformas, pro microfone. Acho que tá melhor. Aí é chique, hein? Tem que dar uma investida, né, É nos fones lógico, aqui. não tem jeito. Então, bom, galera, boa tarde a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo. Hoje a nossa entrevista é com o Diogo Prado, meu xará, eu conheço ele como Dioguinho. Hoje a gente vai conhecer um pouco da parte dele como preparador de goleiro e outros temas. Então vamos lá, já começando, o pessoal vai chegando, vai vendo. Vocês podem fazer a entrevista para o Dioguinho, decorrer da nossa conversa, da nossa entrevista. Fiquem à vontade, não fiquem tímidos, essa é a hora. Então, Dioguinho, como é que, chegando na parte pessoal, tirando a parte do professor, quem é o Diogo Prado? Cara, o Diogo Prado é um sonhador, um profissional que tenta fazer da melhor maneira possível todas as coisas, procurar estudar principalmente o que eu, né, a parte de preparação de goleiro, que é a parte que eu mais amo na vida, e a parte da educação física também, teoricamente recreação, né? Recreação escolar, porque eu sou um cara que, como eu trabalho com as duas áreas, eu procuro desenvolver muito esse trabalho. Um cara que é amigo, companheiro, que gosta de ver todo mundo feliz, tanto não na minha área quanto nas áreas dos outros também. Pô, legal. E por que você, não, dizendo assim, e sua família, como te vê? Cara, graças a Deus, hoje em dia, minha família me vê muito melhor do que antigamente. Eu tive algumas desavenças, isso aí, né? Como acho que toda família tem, né, Diogo? Sim. Mas hoje eu ajudo muito em casa, teoricamente, com a parte da nossa área mesmo, né? Da educação Sim. física. Dou treino online para as pessoas. Então, hoje minha família me vê como um cara bem capacitado. Muitos, não digo só da minha família em termos em casa, né? Muitos achavam que eu não ia conseguir nem a formação, né? Criticavam muito quando eu fui para a área da educação física. Isso é muito importante eu te citar. Mas hoje em dia as pessoas da minha família em geral falam assim, pô, às vezes eu vou precisar de você. O primo, me ajuda aqui. O sobrinho, me ajuda aqui com uma avaliação física, com exercício que eu posso estar fazendo por uma dor nas costas. Essas coisas mais, né, significativas. Então hoje minha família, graças a Deus, Diogo, eu tenho um apoio bem legal na minha família. E a gente tem que se apoiar, né? Em tudo. Sim, Tudo. que legal. Entrando na parte da formação escolar, assim, por que você escolheu educação física? Teria outra, se não fosse educação física, teria outra profissão? Outra área? Sinceramente, não. A parte da educação física, eu vou contar um pouquinho, né? Eu comecei com 12 anos de idade a ser preparador de goleiro. O meu Legal. treinador de goleiros, que era o Paulo de la Mônica, meu treinador de goleiro não, me desculpa, ele era meu treinador. Nós não tínhamos treinamento de goleiro na época. E eu era capitão dele na época. E ele falou assim, pô, Diogo, tu não quer dar treino para os goleiros? Ele me convidou de uma maneira. Eu falei, pô, mas o que é ser o treinador de goleiro? Isso é muito importante. Não é só o chutar a bola. Não é só dar o técnico. Eu tenho que saber dar o movimento correto, uma queda correta para não bater um osso que machuque. Então eu passei a gostar dessa área por intermédio até dele, apesar que eu já jogava, né, Diogo, como eu comentei com você. Ah, Então foi muito importante nessa área. E ele me incentivou muito. E eu tive um professor também que eu não posso deixar de citar, que é o Renato.
que ele é dono de uma academia hoje, que eu não lembro o nome da academia, Marathon, desculpa, até tá fazendo Legal, a da legal. Marathon. E, inclusive, quando eu me formei, eu fui reencontrar ele. Como? Pô, legal. O filho dele sendo meu atleta. Nossa, que da hora. E isso foi uma coisa muito legal, que eu não lembrava dele assim, de rosto. Eu lembrava mais, né, dele das aulas. E quando aconteceu isso, acho que foi no quarto treino do menino, que ele estava indo para a equipe, ele apareceu e ele, pô, você não foi meu aluno? E a gente começou a trocar uma ideia. E eu estava ainda me formando na época. E eu falei para Entendi. ele assim, pô, você foi um cara muito importante na minha vida como professor e como incentivador dessa área para mim. Até hoje eu Pô, converso da com hora. ele. Isso é muito, muito importante, acho que na nossa vida, né? Na nossa vida, eu Sim, acho. sim. É, o Renato, eu conheci ele, acho que no terceiro ou quarto ano. Eu tava procurando estágio e falei com o professor Giba na época. E ele falou, pô, vou ver alguma coisa nessa academia pra você. Aí ele foi lá, viu, mas acho que não rolou nada. E aí apareceu um anúncio falando que tava contratando estagiário. Só que eu tava naquele intervalo de ser estagiário e ser professor, entendeu? Aí eu falei, pô, vou me arriscar, qualquer coisa, se eu for selecionado, eu falo com ele. Aí eu fui selecionado, o currículo era bom, fui selecionado. E aí ele chegou, pô, mas aqui lascou, como que eu vou te contratar? Que aí, tipo, tá quase formado, né? E não tem mais período de estágio. Falei, pô, então deixa meu currículo aí, deixa os professores entrar tranquilamente e eu espero a minha vez. Quando eu estiver formado em 2020, você me chama. Ele achou até, ele É, e falou assim, graças. caramba, qualquer outro estagiário, qualquer outra pessoa ia falar, não, me dá a vaga, você foi mó humilde e tudo. E Tá, assim, o Giba levou a gente, né, na Marathon, né, Diogo? Eu não lembro, não sei se você também fez isso, ele fez uma aula na Marathon acho que foi de spinning. spinning, se não me engano. Também, É, na de minha spinning época chegou a fazer também, essa aula. não chegou. Nós fomos lá e nós fomos muito bem recebidos, não só pelo Renato, mas pela academia toda, pelo todos os Sim, professores. sim. E a gente entrando como, né, alunos, né? E foi muito legal. Sim. Lógico, eu da minha parte não consegui fazer a aula de spinning toda, que é complicado. Eu já dei aula, já de aula de spinning, em estágio, foi punk, mano. É Até eu conheço o terrível. professor que dá aula lá, é o Luciano. Foi meu Isso. professor, assim, quando eu era criança, em outra academia, numa época bem distinta. Ele é muito bom, anda com moicano, né? Da hora o cabelo Isso. dele, estiloso. Ele já chega Da hora. todo alegre, né? E assim, acho que na parte do spinning, né? A gente Sim, vê, sim. todas as áreas nossas, nós temos que ter a alegria de trabalhar, a vontade de Lógico, trabalhar. lógico. Mas assim, eu vejo assim, na parte do spinning, ele já chega agitadão, brincando. Então isso é muito legal. Ele já Sim, deixa o sim. aluno à vontade. Aí ele começa a falar Verdade, algumas verdade. coisas assim que, ó, quem não aguentar diminui o ritmo e essas coisas, isso aí para o aluno é muito importante, né? É, eu lembro quando eu fui dar aula na academia do Dilmar mesmo, na companhia lá, e a Ana falava, a esposa dele, falava, meu, você quer dar aula de spinning, você tem que se animar, você não pode ficar quieto só correndo com a tua bicicleta, tem que andar, tem que falar, vamos lá galera, não sei o que, vamos lá, tem que estar gritando o tempo todo, e ele mandando o ritmo, era meio complicado montar, fazer uma periodização de treino ali, porque, tipo, tava aprendendo, né? E todo É, mundo te olhando, achando que tu era super já experiente na área ali, tu, caraca. Aí tudo que tu falava, o pessoal, mó guerra. Era muito engraçado, velho. isso que o do spinning é gostoso, né, Diogo? Tu É, leva a pessoa junto, né? Tu leva o aluno junto. verdade. Então, você vai gritar, você vai fazer um auê, o aluno não vai querer ficar parado, não vai querer. Não, pô, o professor tá fazendo, pô, a aula toda vai fazer. Eu vou ficar parado, deu? Verdade. Eu vou e agitar também. Isso é muito importante, Sim, acho que sim, em todas as áreas, principalmente na nossa área, né, Diogo? Que a nossa sim, área, sim. se você não trabalhar firme, com alegria, a gente acha que não chega em nenhum lugar. Verdade. Então, entrando na relação da parte de preparação de goleiro, como seria, vai, te entrasse eu lá, com, vai, vamos dizer, 7 anos de idade, 13 anos, não sei qual é a idade que começa,
Como que você daria essa aula? Como que seria a preparação? Legal, pergunta interessante, né? Você está falando da parte de iniciação, né? Sim. Primeiro, o que eu falo para todos os pais, se a criança quiser ser goleiro, ela vai ser. Não Hum, force, não force, deixa a criança brincar. Eu tenho amigos que foram goleiros e infelizmente não foram bem sucedidos na vida, que não, meu filho vai ser goleiro, meu filho vai ser goleiro. Calma, deixa ele brincar. Se ele quiser, ele vai aprender cada dia mais. Então vamos lá, na parte da iniciação. Primeiro, periodização, né? Não tem jeito. A gente tem que fazer as coisas do início para ele chegar ao auge, né? O auge dele. Então, é uma pegada. Primeira coisa, é a pegada, como se faz, o triângulo, o movimento da perna. Depois, a queda. A queda tem 3 tipos de etapas que a gente faz, que é o sentado, você joga o corpo para o lado, estica a perna, levanta a perna. Depois você faz a segunda situação. Isso tudo devagarinho, tudo analítico mesmo, para ele sentir como é ser um goleiro. A gente faz ajoelhado, mesmo movimento, a queda para o lado, o tronco, e depois em pé, né? Batendo pubis. entendi. Aí a gente vai ensinando para ele diretamente o que é bater o pubis primeiro, né? Para não bater o joelho, para não machucar. Então é bem. E também o lúdico, né? Eu gosto de trabalhar Sim, muito sim. lúdico. Eu aprendi uma coisa, vou citar mais um professor, me desculpa estar falando dos professores, Pode Diogo, falar, mas eu acho que a tranquilo. gente tem que, né, citar, Sim. que é o professor Laudian Antunes, né? Não sei se Ah, você sim. pegou. Eu fui Sim, sim, estagiário peguei. dele, acho que quando eu fui estagiário você era aluno lá do Santa, e ele me ensinou Sim. muitas coisas do lúdico a fazer com criança. Né? Eu, Sim. quando pensava, eu pensava só em fazer o técnico, o tático. Né? Quando eu comecei a entrar com o Laudier, foi uma coisa muito diferente. Então eu trabalho Verdade. muito lúdico nessa parte dos goleiros, deixando eles brincar realmente. Aí eu sento com eles, converso, faço brincadeira sobre goleiro, faço quem eles querem ser, por exemplo, um goleiro. Em quem que você se espelha no goleiro? Qual goleiro que você gosta? Aí vai o Fábio do Cruzeiro, o Vanderlei, que hoje está no Grêmio. Eu deixo eles falarem. Então eu trabalho Sim. desta maneira na iniciação, né? Porque Ah, é legal. importante trabalhar o lúdico, lógico, trabalhando os gestos técnicos do aluno. Né? Sim, Eu sim. tive a oportunidade de trabalhar em algumas escolinhas e sempre que eu trabalhei dessa maneira. É que a forma tradicional de fundamento, acho que tem tudo tem uma fase, né? As fases quando a pessoa é muito, a criança, né? É muito pequena, que nem o professor Renato falou na outra entrevista, você tem que deixar a criança viajar, né? Pensar, pô, ali tem um castelo, ali tem uma princesa, tem que deixar a criancinha desenvolver sua imaginação, ali ela vai aprendendo, né? Você conseguir colocar o fundamento dentro da parte lúdica, e aí vai embora. O fundamento ele é muito importante com a parte lúdica. Né? Sim, Eu falo que na minha situação de preparador de goleiro, Diogo, eu costumo trabalhar quando eu estou com a escolinha, né? Dos sim, 7 aos 11 anos, até trabalho lúdico. Depois eu já passo mais a parte fundamental mesmo, os fundamentos, né? Eu tô com uma pessoa, entrou uma pessoa aí na live agora, o Peão, que eu tive a oportunidade de dar treino para os 2 filhos dele. Hoje pô, uma legal. delas está no Tabuão da Serra, goleira do Tabuão da Serra, Nossa, da hora. e o outro está, acho que no Santo André ou no São Caetano. E foram alunos meus que peguei com, com dificuldades. Mas por quê? Não tinha um preparador de goleiro em cima deles, às vezes. Né? Inclusive a Ingrid, eu conheci ela num torneio que ela não me conhecia. E eu tomei a Hum, liberdade de chegar e falar para ela, pô, não abata a cabeça. Porque ela tinha falhado num gol. E eu comecei a conversar com hum, ela. E isso eu ganhei ela e o pai dela, né, no caso, né? Porque tem que ganhar dos dois. sim, sim, sim. Entendeu? E isso foi muito importante. Eu acho que dos 11
em diante, né? Que é a frase, a nossa adolescência, né? Como nossas professoras sempre falavam, né, Diogo? Aí a Sim, gente sim. começa o fundamento, vamos começar a porrada, a gente fala, né? A gente brinca. Vamos, Sim, sim. vamos trabalhar todos os fundamentos, vamos gestos técnicos. E é assim que eu costumo trabalhar nessa fase de iniciação. Quantos anos você começa a trabalhar? Qual é a criança? Qual também a idade da criança? Olha, Faixa hoje, etária? hoje eu não tô com escolinha, tá? Hoje eu só tô com um adulto, mas eu gosto de trabalhar começando o goleiro com 6 anos, 7 anos. Mas aquilo que eu falei, não adianta o pai forçar. Não, ele vai ser goleiro. Não, deixa ele brincar para ver se ele vai querer ser goleiro. Então, 6 e 7 anos é uma faixa etária que a gente costuma. Hoje, a Federação Paulista de Futsal tem até o sub-6, se não me engano, que a trave é mais baixinha, né? Baixinha, porque Sim, sim. você tem um menino que chuta forte, o goleiro é pequenininho, bola por cima, o goleiro já vai te falar, nossa, não peguei. Então, não sei se você sabe dessas regras, a trave diminuiu um pouquinho para ter essa coisa do goleirinho chegar, senão ele não chega, né? Então, É verdade. de 7 a 8 anos, 6 a 7, acho que já o goleiro, se ele se sentir disposto a ser goleiro, ele vai ser. Se não, deixa o menino brincar. Assim, já fala que goleiro, todo mundo já fala que o goleiro era aquele cara, era o mais maluquinho, né? Que fala, pô, quem é que gosta de tomar porrada? Quem gosta de tomar bomba, né? Então, meu sobrinho tem 12 anos, meu cunhado falou, e aí, vamos jogar bola? Vamos, mas eu vou jogar no gol. Jogar no gol? Pô, teu tio, teu vô foi não sei o que, foi jogador, não sei o que, a parte do meu pai aqui, né? Aí tu quer ser goleiro? Pô, mas eu gosto de ser goleiro, porque ele gostava de se jogar, então ele foi pegando isso na cabeça e criou. Hoje ele não tá em nenhuma escolinha, é difícil o tio aqui levar, o vô levar, né? O meu cunhado que tem que levar e fica meio complicado para ele, mas ele tem potencial. Se Então, entrar numa escolinha aí, ele então eu vai vou conseguir. abrir a liberdade, vou dar liberdade para você. Você vai, quando reabrir, né? Se Deus quiser, logo, logo a gente vai reabrir. Sim, sim. Provavelmente eu vou voltar. Libanês Futsal, do meu amigo Fumaça, Rodrigo. Provavelmente eu vou voltar com a preparação de goleiro. Deixo aberto você levar seu sobrinho para a Tá, gente dar uma avaliada. Fica beleza. aberto para você. Valeu. Ó, tivemos uma pergunta, Luciana. Por, 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 por que, qual motivo você escolheu trabalhar com goleiros? Bom, primeiro um beijo, Luciana, minha noiva. E essa pergunta ela nunca fez, mas é legal porque por qual motivo, né, que eu escolhi? Primeiro porque eu era goleiro, né? Eu sempre fui Sim, lógico. maluco, que nem você falou. E a gente brinca, né? O goleiro é maluco aviado, né? A gente sempre dá os e eu tive essa vontade de ser preparador de goleiro quando, lembra que eu falei lá no início, o Paulo, o meu treinador, Sim, me sim. convidou a ser preparador de goleiro. E eu não tinha ainda a intenção e passei a estudar, né? Eu passei a Ah, sim. estudar e Verdade. querer mais, né? Querer saber os fundamentos do goleiro. Também não só fundamento, psicológico do goleiro é muito importante para jogar. Então, essa pergunta eu respondo por que eu era goleiro e eu fui convidado e passei a gostar cada vez mais. Essa é a resposta que, né, todo mundo fala, né? Por que eu tenho que trabalhar com goleiro? Porque eu trabalhar com goleiro é importante, né? Hoje, o treinador de goleiro, eu não vou citar a emissora aí, que infelizmente deu um problema aí com o preparador de goleiro. Nós temos que ser respeitados. Nós temos Ah, que ser sim. respeitados. Nós fazemos parte de uma comissão técnica. E o goleiro, eu brinco que o goleiro é 90% da equipe, né? Então, se você tem um excelente treinador de goleiro ou um bom treinador de goleiro, você vai ter um goleiro que nessa fase.
Então a resposta é essa. É porque eu era goleiro, passei a estudar muito, tanto fundamentos quanto quedas, né, que a gente coloca, né, muscular também, que é muito importante. Então essa é a resposta concreta, porque eu gosto e eu curto trabalhar com goleiro e eu fui goleiro. Essa parte psicólogas da cabeça, assim, motivação para motivar um goleiro é muito importante, né? Porque você jogando na linha, você tem uma falha, você já fica pensando, caramba, não sei o quê. Se a falha acontece o gol, você quer morrer. Imagine pro goleiro que está lá catando o tempo todo, tomou um golzinho, principalmente na mídia, tomou um golzinho, acabou o mundo do cara. Todo mundo vai Mas, falar, o cara falhou, o cara não sei o quê, ele não teve vontade de esticar a mão, mas, pô, é muito difícil catar no gol. mas Diogo, vou te Complicado, né? colocar outra coisa. Não é só a situação da mídia, né? Você comentou da mídia. Eu hoje sou treinador de goleiro da Medicina Unimes, falo com o maior prazer isso. Estou 6 anos lá. E eu tive no ano passado, nós tivemos, no primeiro jogo, com 15 segundos de jogo, no masculino é isso. O meu goleiro teve uma falha que ele não tem. Ele não tem. Ele não tem. E esse jogo, nós estávamos perdendo 3-0, nós fomos buscar um empate e nós fomos para os pênaltis. Aí entra a parte psicológica tanto do treinador de goleiro como do goleiro. Né? Ele estava num canto parado, pensando no erro dele lá do começo, na hora dos pênaltis. Eu puxei ele. Caramba. No começo do jogo. Ele não tinha refletido aquele erro. Eu puxei ele, falei, o que tu tá pensando? Aí ele falou, no meu erro. Aí eu falei, então esse erro você apaga. Porque ninguém vai lembrar desse erro. Vai lembrar das tuas 2 defesas de pênalti que você vai pegar agora e nós vamos partir para a semifinal. Já entrou o meu psicológico em cima dele. Correto? Sim, sim. E eu elevei a autoestima dele. E graças a Deus, eu falei, ele pegar 2 pênaltis, ele ainda quebrou minha língua. Ele pegou os 3. Ele pegou os 3. Então, a nossa parte psicológica é muito legal de estar levantando o alto astral deles. Que nem você falou, Sim, o jogador de linha é uma coisa, o goleiro é totalmente outra. Ele pode fazer um jogo excelente. Faltando 5 segundos, o cara toma o gol. Aí é aquilo que você falou, pô, não esticou a mão, né? Só que, e os gols que os caras de linha perderam lá atrás? ninguém fala. Ninguém lembra. Ninguém vai lembrar, vai lembrar da falha do goleiro, que perdeu, o zagueiro que falhou, alguém ficou brincando lá na frente, lá na hora de fazer o gol, não fez. Tem tudo isso, né? Um detalhe, ó. A Lívia mandou uma pergunta: em que momento da sua vida você decidiu eu quero ser goleiro? História curiosa essa. Eu vou contar para vocês. É bem legal essas perguntas, né? Que época. Eu nunca pensei em ser goleiro na minha vida. Ponto. E teve um dia, na época tinha festivais, né? Saldanha, Vasco. E nós fomos jogar um festival lá no Saldanha. E eu cheguei todo trocado, jogador de linha tal. Também não era tudo isso, não. Não era craque, não. Viu? E nosso goleiro chegou com o braço quebrado. Nossa. E só tinha um goleiro na época. E nosso professor, o Vita, falou assim, olha, nosso amigo está com o braço quebrado e nós vamos ter que ver um goleiro. O tio Vita não vai, na época tio, né, que era pequenininho, não vai escolher ninguém. Vai quem quiser. E quem levantou a mão? O bonitão aqui. Aí eu falei, cara, eu pensei comigo, quando eu entrei dentro da quadra, eu olhei para minha família, meu pai, meu Deus, goleiro. Minha mãe, então, o que tu tá fazendo aí? Sai, tu tem que fazer gol. E aí começou o jogo e tal, e eu fui bem nesse jogo. E foi pros pênaltis também esse jogo. E eu peguei 2 pênaltis e nós ganhamos o Festival de Saldanha. Eu saí de lá, aí eu falei assim, o que eu fiz? Será que eu fui pro gol mesmo? 7 anos de idade. E eu cheguei em casa, eu fui jantar, eu lembro disso até hoje. Falei, pai,
mãe, compra uma joelheira pra mim, uma cotoveleira pra mim. Aí meu pai, tu tá ficando maluco, rapaz? Eu falei, eu não, eu quero ser goleiro. E a partir sendo goleiro. E aí fui procurando algumas coisas. Nunca tive treinador de goleiro. Infelizmente, nessa época não existia. E foi o meu ideal, fui buscando ser o que, o que eu queria mesmo. E aí eu passei por Entendi. alguns clubes, né? Eu saí do Vasco, fui para BB, fui para o Saldanha, tudo convidado. Tive a oportunidade de ir para o Alviverde, que eu falo que é o Alviverde ao Palmeiras, né? Eu fiquei um tempinho, mas pouco tempo lá. E aí foi surgindo a oportunidade de ser preparador de goleiro, como eu comentei com você. Legal. E isso é a minha vida de goleiro. Eu falo que a minha segunda vida é ser goleiro. Legal. Ô, Dioguinho, vê se tu liga ali o 4G ou 3G, porque tá meio que falhando aqui. A sua imagem tá travando. Tá falhando? Espera só um pouquinho. Bom, liguei aqui. Vamos ver se vai travar, senão eu ligo de novo. Deu Foi? uma falhada aí na hora de falar. É, deu uma melhorada, vamos ver. Vamos Bom, ver. vamos Qualquer coisa eu continuar. ligo aqui. Vambora. Galera, se tem mais perguntas, podem fazer tranquilamente, quem entrou agora. A gente tem entrevista com o Diogo Prado, preparador de goleiro. Eu sou o Diogo Rodrigo, da PPC, Personal Psicocare. Esse canal é o nosso canal de anúncio, né? Nosso perfil. Mas a gente tem o nosso canal de YouTube, que depois desse vídeo, quando for encerrado aqui, a gente vai editar. E logo mais vai estar lá no nosso canal, que é o mesmo nome, Personal Psicocare, Treino e Entrevistas. O link tá aí. A gente vai colocar depois da live aí, nosso link aí. Faça inscrição lá. Ah, toca no sininho lá para outras informações. Todo dia tem uma live nova subindo lá para vocês, tá bom? A entrada do nosso professor, Francisco Vieira aí, logo ele manda uma pergunta aí pra gente. Bom, Lógico. temos 20 minutos aí. Soube que você também é produtor musical. Que legal. Como é que é esse trabalho aí saindo do futebol? Eu me aventurei, né? Eu trabalhei num grupo há muito tempo atrás, chamado Grupo Apogeus. Toquei, né? Tocava. E aí eu tava parado e num belo dia eu tava assistindo um show lá no Tremendão e o grupo Ex a Ex, dos meus amigos Renan, Julinho, Momu e Harrison, me fizeram um convite. Né? E eu falei, pô, será que eu volto? Será que eu não volto? Né? Porque eu sou muito observador, que nem o Renan falava, eu sou muito Entendi. observador. E eu Legal. acabei voltando. É muito diferente, né? Muito diferente, como Sim. você falou, saindo de uma área para outra. Mas é uma área que eu gosto muito. É uma área que a gente se diverte, brinca, um estágio de esporte para cultura, que não deixa de ser, né? E é muito gostoso, Diogo, é muito gostoso ser produtor, né? Hoje a gente trabalha de umas maneiras diferentes aí por lives, né? Porque não tem, Sim, sim. infelizmente não tem shows, mas é muito gostoso, é diferente. Pô, legal, assim. Esse tempo de quarentena, o que você vem fazendo? Já que a gente não pode sair na rua, né? O que você vem Bom, fazendo na parte na geral minha, aí? no dia a dia eu venho jogando videogame, como tem que jogar. Às vezes eu pego um Normal. livro aqui, é normal. Pego um livro de algum esporte, de preparação de goleiro, né? E às vezes leio, faço atividade, é, né? Minha noiva, vou citar novamente, tá aí também, dou aula para ela pelo Zoom, porque a gente tem que se Legal. reinventar, né? Cuido da minha Sim, mãe, que a minha sim. mãe tá aqui, do meu pai, e a gente cuida de casa, né? A gente vai buscando as coisas que tem que fazer. Sim. Ó, tivemos uma pergunta. Quem está começando agora? Como está o campo de preparação física e auxiliar técnico?
Como está? Como que tá o ramo? Como que tá o campo Como aí, está o o ramo? mercado? Professor Vieira, né? Sim. Olha, hoje, professor, agora, tá difícil. Tá bem difícil. Quem tá na área tá. Porque quando voltar vai ser mais difícil ainda você se reinventar, né? Verdade. Então, nós vamos ter que ter muito trabalho quanto a isso. A gente vai ter que buscar cada vez mais conhecimento e o nosso conhecimento. Hoje em dia tá complicado para a gente trabalhar. O Diogão sabe aí que eu tô comentando isso, mas está a parte da preparação física, a gente ainda está se reinventando em maneiras de dar treino pelo computador, né? E então agora a parte de auxiliar técnico é bem complicado, porque não tem a parte tática, não tem a parte técnica. Parte técnica e tática você tem que estar ali com bola, fazendo movimento, fazendo o passe, fazendo tudo que você sabe, né, que a gente tem que cumprir, né, uma jogada ensaiada, tá demonstrando. Então tá complicado, mas eu acho que nós vamos sair logo dessa, Diogo e professor, e vamos voltar a fazer o que a gente mais gosta, nem que seja mascarado, dá treino, mas nós vamos conseguir, se Deus quiser. Verdade. Ó, tivemos outra pergunta do coordenador Rodrigo Fagundes. Como foi sua passagem pelo São Caetano na modalidade de futsal? Eu devo muito a esse cara, tá, Diogo? Devo muito a esse cara. Professor Rodrigo Fagundes. Eu tive a oportunidade de ir para São Caetano futsal quando ele me fez o convite. Falar bem real, eu fui sem ganhar nada. Fui por amor ao esporte nessa época. E foi muito boa a passagem. Foi muito boa a passagem. Eu tive a oportunidade de trabalhar com dois goleiros sensacionais, que é o Pedro Gouveia e o Cristo. O Cristo hoje está no Santos, o Pedro não me recordo onde está, mas dois excelentes goleiros, aonde nós fomos disputar campeonatos paulistas, disputamos regional também, inclusive nós disputamos regional aqui na Baixada, e ninguém acreditava que o São Caetano poderia tirar títulos de time da Baixada na época, né? E nós viemos aqui e papamos o título dos caras. Então, a minha passagem pelo São Caetano foi assim, excelente, excelentes diretores, um dos melhores clubes que eu já passei sem demérito nenhum falando. Foi uma experiência fantástica. Quem sabe um dia eu não volto a trabalhar no São Caetano, que tem pessoas excepcionais. Bom, o professor Vieira aqui mandou outra pergunta sobre o trabalho lúdico que você tinha falado, mas pode falar resumidamente, e a parte de alto rendimento. A pergunta tá se eu trabalho no lúdico e o alto rendimento. Eu trabalho com os dois, tá, professor? O alto rendimento eu trabalho com a medicina, né, com os goleiros da medicina e parte física. E o lúdico eu trabalho com os goleiros de escolinha, né, que hoje eu não tô, mas logo, se Deus quiser, eu vou voltar a trabalhar, que é uma atividade que eu adoro, trabalhar com o lúdico e com alto rendimento, eu sou suspeito a falar. Nos jogos da Unisanta, você chegou a dirigir uma equipe fora a medicina ou não? Teve outro Sim, curso? sim, eu Técnico? teve alguns cursos, né? Até o Marcelo Teixeira brinca comigo que, pô, faz os times só para você, porque tem 5 times, né? Mas tem time que é curioso, eu vou comentar rapidinho, Diogo, para não perder o tempo, né, do Tom aí. O ano passado, tá, em 2019, né, eu comandei a fisioterapia Unisanta mesmo, a medicina, e eu comandei, mas porque o treinador, isso é muito importante falar, o treinador da equipe não tinha o CREF. E como você sabe, nos Jogos do Santo é É obrigatório ter o verdade. CREF. E para nós é excelente isso.
E eu tava na arquibancada, tinha acabado o jogo da medicina, e o rapaz da direita, o Nimonte, desculpa, da direita o Nimes, pô, professor, aqui você vai embora agora? Aí eu falei, não vou, por quê? Pô, pode comandar a gente, porque é o jogo da TV. E o jogo era simplesmente contra a engenharia Unisanta. Só isso. Só isso. Só isso. Conclusão, eu assumi uma bomba que eu não conhecia o time, né? Eu fui conhecer por intermédio de um atleta lá. Eu compliquei o jogo. Desculpa, engenharia Unisanta não, era contra a administração Unisanta, atual campeã dos jogos, né? E eu falei, meu Deus do céu, logo contra a administração, o que eu tô fazendo aqui? E eu embacei o jogo com eles até o final, tomamos um gol faltando 10 segundos de jogo. Até o professor Moacir, meu querido Moacir, falar assim, onde tu arrumou esse time, cara? Quanto tempo tu treina? E eu brinquei com ele, Moacir, se eu te falar, eu não tenho esse time na minha vida. E foi uma história curiosa. E depois, logo em seguida, eu estava também indo embora, e tinha um jogo do feminino da UNAEP, e o treinador delas não pôde vir. Eu conheci as meninas, né, que trabalharam comigo. E as meninas, pô, o jogo dá pra ficar. Eu já estava cansado, tinha feito 2 jogos. Falei, contra quem é? Coloquei logo. Se fosse contra a FEFASP, eu já não ia. Porque a gente já sabe que a condição é diferente. Aí a menina falou, não, é contra direito o Nimes até. Aí eu falei, pô, mas eu acabei de comandar direito o Nimes lá do outro lado. Vamos lá. Aí eu acabei indo. Aí comentei esse jogo, fui até a semifinal com elas, né, por amizade na época. E fui até a semifinal, aí infelizmente eu peguei a FEFESP na semifinal e a FEFESP com aquele timaço, Fúria, você conhece todo mundo. Aí me atropelaram, né? Foi 8-2. Nossa, embaçado. Vai fazer o quê? A gente tem que passar por isso. Verdade. Coisas da vida, coisa da rotina, né? Galera, mais pergunta aí. Francisco, entendeu aí? A gente tá chegando no final da nossa live. Diogo, pra galera que tá vendo a nossa live, os outros que vão conseguir ver aí depois, e no YouTube, qual mensagem que você quer deixar, tanto qual a mensagem que você quer deixar nesse tempo de quarentena, que a gente não sabe se vai começar, a gente vai sair logo, e qual mensagem que você quer deixar para a sua entrevista? Bom, primeiro quero agradecer você, Diogo, pelo convite. Um amigo que eu fiz na faculdade, você sabe muito bem disso. Você é um excelente profissional, já deu para reparar desde lá do meu estágio. Sempre perguntava, isso não é vergonha para ninguém, tem que perguntar mesmo, tá? Então eu agradecer. Deixar uma mensagem aí que principalmente não deixarem de fazer suas atividades dentro de casa, façam as atividades físicas, procurem em termos dessas coisas. E a mensagem que eu quero deixar é que nunca desistam dos seus sonhos. Nunca desistam dos seus sonhos. Eu tenho um sonho de ser jogador. Infelizmente, não consegui ser jogador, né? Profissional mesmo. Até por intermédio da minha altura, que eu tinha uma base de futsal e também não segui. Mas busquem os seus sonhos, busquem sempre estudar para chegar ao seu auge. Hoje eu posso dizer que se eu estou como treinador de goleiros, sou professor de uma escola, eu sou muito realizado por isso, muito realizado. Né? Tem pessoas ao meu lado que me apoiam, como meus familiares, minha mãe, meu pai, minha noiva, né? Os familiares da minha noiva, os professores que foram nossos também, a gente não pode deixar de estar. Então busquem tudo
que vocês querem na vida. Se dediquem às suas coisas. Você quer ser professor? Busca. Você quer ser engenheiro? Busca. Estudem. Então, essas coisas, essa é a mensagem que eu tenho de coração para todo mundo. Legal. Bom, temos mais duas perguntas aí. Consegue ver, Alexandre? Deixa eu ver aqui. Além de treinador de goleiros, o senhor também faz preparação física dos alunos? Ou tem outro preparador físico? Posso responder, Diogo? Posso? Rapidinho. Então, rapidinho. Infelizmente, na medicina, a gente não tem preparador físico. Então, eu faço a parte de goleiro e faço a parte física quando o treinador cede esse espaço. Tá? Ele E tem a perguntou outra. quais requisitos também. Então, eu vou falar do alto rendimento. Primeiro, o goleiro tem que gostar de ser goleiro. Tá? Altura, todo mundo fala que hoje necessita. Para mim, não necessita. Meu goleiro da medicina, o Nunes, ele é baixo no campo. Ponto. Ele tem que gostar de ser o goleiro. Ele tem que gostar de não, que nem o Diogo falou, tem que gostar de tomar bolada. Ele tem que ser maluco. Ele tem que ter esses requisitos. E ter a de vontade. Porque um goleiro é o primeiro a entrar e o último a sair do campo. Pela mensagem que você deixou, professor Diogo Prado. E essa live vai para o nosso canal do YouTube, galera. Sigam lá, entre no nosso canal, se inscreva. E logo, logo o Dioguinho vai estar lá também. Hoje a gente colocou o professor Luan Thor lá no YouTube. E então a gente está seguindo a programação que a gente fez das lives pelo feed. Conforme o pessoal for fazendo as lives, a gente vai fazendo edição e vai subindo para lá também. Sigam a gente aí. E segunda-feira temos mais uma programação enorme aí de live, tá bom? Valeu, Dioguinho, obrigado. Boa tarde a todos ali. Valeu, que Deus abençoe a todo mundo. Valeu.